Eu gostei desse capítulo, tá? Eu achei esse capítulo fantástico, porque uma parada que eu já vinha falando que eu queria que acontecesse era justamente essa interação da galera do Blue Lock com o público. E foi uma interação muito foda, cara. Vamos de review do capítulo 301 de Blue Lock, capítulo que me surpreendeu. E eu vou contar o porquê. Se inscreve no canal, vamos continuar crescendo por aqui. Rumo a 30 mil seguidores, curta e compartilha o conteúdo, se liga na descrição, tem Discord, redes sociais e mangás aí pra vocês comprarem e aumentar a coleção de vocês. Alguns estão em promoção, outros não, mas é sempre bom você ficar atento porque vira e mexe entra em promoção. Nós temos o Nagi aparecendo, uma conversa bem legal entre Kaiser e Ness e o Izagi, cara, o Izagi sendo ovacionado, muito foda. Então, bora começar porque nós temos ali a saída dos times, né? Nós temos o Ubers que não jogou, né? Ele só tá ali no vestiário, meio que acompanhando do próprio setor. Os jogadores do Bart e do Manshine saindo, os jogadores do Bastard e do PSG também saindo. E a saída do campo para o vestiário foi muito longa para Alexis, Ness e Kaiser. Afinal de contas, o Ness está seguindo o Kaiser e o Kaiser simplesmente o repreende. Pergunta, por que você está me seguindo, irmão? Eu perdi. Então, irmão, cai fora. E o Ness ele fala que não, vai sempre ficar ao lado do Kaiser. Eu já vou chegar aqui numa conclusão, num resumão do que eu achei sobre isso. O Kaiser, ele se irrita com essa resposta do Ness. Isso é interessante, tá? Essa resposta do Ness, algo que dificilmente acontecia sem o Kaiser falar qualquer coisa, sem o Kaiser dar essa permissão, vamos dizer assim. E o Ness, ele tá respondendo e é legal porque tem algumas nuances aqui para serem analisadas. O Kaiser, ele fala, irmão, cara, você foi abandonado por mim. Eu te deixei pra vencer e eu acabei, no caso, perdendo e meio que sendo humilhado na frente do mundo inteiro por conta da Blue Lock TV. Eu sou um lixo, então, cara, para de me rodear, sai de perto de mim. O Ness, ele novamente repreende o Kaiser, novamente responde o New Gen e fala, não, eu não quero que você diz isso novamente, você não é um merda e você é apenas uma pessoa. Você é feito de carne, de sangue, de osso e você vai errar, assim como qualquer outro humano. E o ego do Ness agora é lançar um feitiço para consertar a alma quebrada do Kaiser. Nós temos agora um contraste do que a gente sempre viu do Kaiser e do Ness. Enquanto o Ness ele está com uma cara mais assustada, uma cara mais de inferior, o Kaiser tá sempre dando ar de superioridade, com feições mais assustadoras, com feições mais vilanescas e tudo mais. Agora não. Agora nós temos o Ness com uma aura e o Kaiser se cagando ali de todo esse discurso que o Ness está fazendo. Isso sim tem a ver sim com um pouquinho de compaixão que o Ness tem pelo Kaiser, porque assim, você perder uma partida, você jogar mal, você ser superado talvez por um rival, isso é normal, isso vai acontecer. É óbvio que você não pode ficar meio que deixando isso acontecer o tempo todo, mas se acontecer não é o fim do mundo. E o Ness também, obviamente, vai servir ou vai usar isso de evolução. E certamente ele jogar com outros jogadores vai ser fundamental para ele conseguir lançar esse feitiço para curar o Kaiser. Porque a partir do momento que você tem um passador muito bom, o atacante tem que evoluir. É mais ou menos a ideia do Hiyori, eu falei isso nos spoilers, né? É mais ou menos essa ideia do Hiyori. O Hiyori ele vai evoluir e se o atacante não conseguir acompanhar a evolução dele, o Hiyori vai descartar o atacante. É mais ou menos essa pegada, só que eu acho que o Ness não vai ser tão extremo assim, porque o Ness ele vai ter essa prioridade de recuperar o Kaiser, afinal de contas é o ego dele. Tem um pouco de compaixão, certamente, mas o principal é o ego do Ness sendo despertado e com certeza vai ser trampo para ser trabalhada mais pra frente. Agora resta saber, vai ser trabalhada mais pra frente quando? Logo na Copa do Mundo Sub-20? Eu acredito que sim, porque talvez o Kaiser não vai mais jogar com o Ness em clube, só em seleção. Então o momento é justamente na Copa do Mundo Sub-20 e agora nós temos as propostas. Kaiser, Lorenzo, Ness, Charles e Yagi. O Kaiser terminou com 400 milhões com a proposta vinda do Royale. O Royale deu duas propostas a mais pro Kaiser, de 300 para 320 e 320 para 400 milhões. Muito foda o Royale, que é muito New Gen, provavelmente ele vai pro Royale. O Lorenzo, 280 milhões do Ubers, o Ness, 130 milhões do Bastard, o Charlie, 110 milhões do PSG e o Ag, 80 milhões do Manshine. Aí vocês vão começar
discutir proposta novamente. Como é que o Charles ficou atrás do Ness? O Ness não jogou nada. Como é que ele subiu? Não discuta, rapaziada. Não discutem propostas, porque a gente não sabe absolutamente nada de como mensurar isso. Só aceita e é isso, tá bom? 400, 280, 130, 110 e 80 milhões a proposta desses camaradas aí. Só aceitem essas propostas e todo mundo recebe a proposta do clube que já está, menos o Kaiser, que recebe a proposta do Royale. Agora nós temos um aviso dos narradores, né? Dos alto-falantes do Blue Lock, e eles pedem meio que pra descansarem, os top 23 ali descansem, vão ali para suas respectivas alas, né, setores, e amanhã, 9 horas da manhã, vocês têm um compromisso, vocês vão vestir a roupa designada e vão subir a bordo do ônibus. E agora nós temos o ônibus, rapaziada, o meu lugarzinho tá ali, ó, do lado do Rin-Rin. Eu vou sentar ali, vou ficar aborrecendo ele, vou ficar enchendo o saco dele, mas brincadeiras à parte, nós temos aqui o famoso busão dos jogadores, né? Que vai levar os jogadores ali pra uma carreata, pra um estádio, pra um jogo, enfim. Eu achei isso muito maneiro, cara. Comenta aí, se tivesse mais um lugar em cada fileira, onde vocês sentariam? Cara, talvez eu sentaria junto do Otoya do Bachira, do Hiyori do Nanase, Karazui Kiora? Não, Karazui Kiora não. Nico Yaru Jubei talvez, Kuroni Haichi, enfim. Nós temos algumas caras aqui bem interessantes. O Yukimiya sendo ignorado completamente pelo Kunigami, Shido e Gagamaru dormindo, Barou e Fukaku ali fazendo uma dupla de opostos, né? Um goleiro e outro atacante, mas nós temos ali boas interações. O Otoya chama a galera pra jogar, os Zantetsu, o Bachira e o Shigiri acabam jogando, e é interessante, né? Porque o Shigiri caga pro Mikajiryu, o Mikajiryu tá no full fundo do poço ali, enterrado no fundo do poço, e o Shigiri vai jogar ali um joguinho de cartas com Otoya, Bachira e Zantetsu. Muito interessante, e certamente há essas questões, né, de onde nós estamos indo. Pô, tá tudo escuro aqui, eu não consigo ver nada, o que que tá acontecendo e tudo mais. E os mais extrovertidos ali, Aryujubei, Sendo, todo mundo tá falando, pô, nós vamos participar de uma conferência, nós vamos participar de um programa de TV, que isso, que aquilo, muito foda, enquanto nós temos Ureu mudo, acho que nem respirando direito ele tá, e o Rin com um tapa-olho tentando dormir, enquanto Shidou e Gagamaru só estão mortos ali no banco do busão. Afinal de contas, né, faz um dia que eles jogaram um jogo muito complicado e acabou essa sequência aí da Liga Neo Egoísta, que com certeza deixou eles bem cansados, então para alguns jogadores ali dormir, com certeza é bem tranquilo. Agora nós temos o Izag, né? O Izag, ele refletindo o lance do Nagi, né? Porque ele ainda não acredita que o Nagi meio que caiu fora do Blue Lock e ele de fato quer tentar entender o que tá passando pela cabeça do Mikajiryu. E que tipo assim, cara, ele não conseguiu meio que falar nada demais pro Nagi, ele só pediu pro Nagi não parar de jogar bola. Isso é interessante porque o Nagi novamente é retratado nesse capítulo, e diferente de quando o Izag escutou a voz dele, o Nagi escutou a voz do Izag, perdão, o Nagi nesse capítulo, ele é representado com um olhar completamente sem alma, sem animação, sem nada. O Izag tá meio que ainda com a cabeça embaralhada, mas o ônibus acaba parando. Eles chegam no destino, que é a Parada da Vitória em Roppongi. Eu ia falar Roppongi, mas é Roppongi, tá? Nós temos uma cidade muito interessante e nós temos a multidão, cara. Sabe aquele caminho de ônibus que a galera costuma fazer antes de um jogo decisivo, a ruas de fogo e tudo mais? É mais ou menos isso que acontece com a galera do Blue Lock, e eles estão meio que tipo assim, cara, em choque com tudo isso, porque acho que muitos ali nunca viveram isso, né? É novo pra eles tudo isso, essa exposição. E é óbvio que tem sim influência da Blue Lock TV. Agora nós temos a galerinha subindo em cima do ônibus, né? Cara, a afeição do Haichi com os Zantetsu é fantástico, cara. Porque esses camaradas aí,
Eles lutaram muito. E eles estavam ali na corda bamba pra cair ali do top 23. E eles estão vivendo um momento muito interessante. Alguns jogadores, cara, eles não ainda viveram esse momento em grupo, né? Por exemplo, o Oliver Aiko, o Fukaku, esses camaradas aí, o Sendo, eles entendem um pouco de como isso funciona por conta da seleção sub-20, mas com esse grupo aí é algo muito diferente. E nós temos o Kunigami vivendo toda essa relação com o grupo do Blue Lock pela primeira vez, né? Afinal de contas, ele foi eliminado antes do Blue Lock Eleven contra o sub-20 do Japão. Então tudo isso é novo para alguns camaradas. E, por exemplo, o Nanase veio da roça, do interior. Então, tudo isso, essa multidão, é algo muito novo para eles. Alguns, certamente, gostam de tudo isso, gostam dessa movimentação. O Otoi ali, que já tá meio que com as suas fãs ali, com o fã-clube e tudo mais. O Hiyori, que fica meio que tipo... Pô, isso é estranho, hein? Tudo mais. O Bachira tá adorando, cara. O Bachira tá adorando. Nico, Kiora, Gagamaru, todos estão adorando. O Shig, ele pede pro Kunigami ao menos acenar e o Kunigami não quer. Ele tá com aquela casca azeda. Só que assim, agora vamos pro momento mais foda de tudo isso, que é com certeza o Izagi sentindo essa emoção. Porque primeiro, se a gente parar pra pensar, tem muitas camisetas com o número 11 no público. E essas camisetas de número 11 são as camisetas do Izagi, cara. Isso é fantástico, isso é muito foda, são camisetas que o Izagi usa, é o número do Izagi. E com certeza é o ídolo da galera, né? E o Izagi, ele entende que aquilo ali é fantástico, cara. É muito maneiro, esse entretenimento, essa multidão, é o poder do futebol. E ele tá se sentindo incrível, mas ao mesmo tempo ele está se sentindo aterrorizado, porque o futebol é justamente isso. Porque segundo o Izagi, com um chute, você sai do céu pro inferno ou você sai do inferno para o céu. O futebol é muito isso, é essa linha tênue da glória suprema ao desespero, ao desaparecimento. É muito interessante que quando isso estava acontecendo com o Barrow, lá na segunda seleção, quando o Izagi começou a ofuscá-lo, o Barrow, ele teve justamente esse sentimento, né? Que ele era uma pessoa comum, acabou de chegar ao trabalho em casa para ver o jogo da seleção. Enquanto ele estava ali meio que sendo um ninguém, o Izagi, ele estava sendo meio que o pica da seleção, marcando gol, sendo o astro. E é isso que o Barrow quer, e é justamente isso que o Izagi fica meio que contagiado com toda essa emoção. E por conta dessa linha tênue, o Izagi, ele não pode meio que ficar satisfeito até ele conquistar o que ele quer conquistar, que é ser o melhor do mundo, que é conquistar todas as coisas lá, ganhar a Copa do Mundo, ser o melhor do mundo e tudo mais. Então ele não pode ficar satisfeito até ele se tornar isso tudo. E ele não quer voltar para um mundo onde ele não tenha o futebol, que é um mundo onde ele é uma pessoa comum, porque foi o futebol que fez com que ele começasse a conseguir lutar. Porque se vocês leram a novel do Izagi, o Izagi tem muito problemas, por conta que ele tem ali o sexto sentido, que deixava ele meio que estranho ali em meio aos demais, em meio aos normais, né, vamos dizer assim. E o futebol fez ele se sentir meio que encaixado num ambiente bem legal. E agora nós temos o Nagi. O Nagi chega, mexe com o Choke, que é o cacto dele, e o Nagi, ele está meio que decepcionado. Ele talvez esteja satisfeito, mas no fundo ele está decepcionado. Agora resta saber como ou se ele vai voltar, né? Pra aí a gente ver de fato o ego dele, como é que vai ser toda essa construção. Belezinha, rapaziada? Espero que vocês tenham gostado. Tamo junto. Valeu e é nóis. Fui!